E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez capítulo 9, um novo capítulo. E lembrando que também essa aula aqui já é da terceira unidade, ok pessoal? Então inicia-se hoje uma nova unidade com novos capítulos. Desta vez seguimos em vida e evolução e vamos falar sobre os sentidos, pessoal. Eu acho que provavelmente vocês já devem saber quais são esses sentidos, né? Então bora lá! No dia a dia, pessoal, nós utilizamos para interagir com o ambiente os nossos sentidos. Por exemplo, quando eu cheiro uma flor, quando eu sinto o cheiro do almoço ficando pronto, cheiro de café, chocolate, enfim, quando eu sinto o cheiro do perfume que eu gosto, eu posso sentir o gosto quando eu vou me alimentar, a pizza que eu adoro, o brigadeiro, o couve, o arroz, o feijão, o alface, o tomate, enfim. O tato, quando eu toco o meu corpo, toco o outro, toco as coisas, eu consigo sentir as sensações. Eu consigo ouvir música com a audição, ouvir os outros falarem, ouvir a minha série, a novela, o filme que estou assistindo e ver. Quando eu vejo uma foto, quando eu mexo no Instagram, quando eu assisto TV, quando eu posto, quando eu gravo, enfim. Para interagir com o ambiente, nós utilizamos os nossos sentidos. É ele que vai fazer com que nós possamos ler o nosso mundo através de diversas formas, ok? Mas aí, professor, como é que funcionam esses sentidos? Como é que funciona a audição, o ouvido, o paladar, o tato, enfim. Nós vamos ver mais a fundo cada sentido separado, ok? Mas para começar, pessoal, os sentidos, eles possuem receptores sensoriais. São tipo sensores que recebem estímulos externos. Então, é como se fosse, vamos dizer, um alarme aí, que são um sensor, que ele vai receber estímulos do meio ambiente. E aí, pessoal, os estímulos, eles são transferidos para o nosso cérebro por meio dos impulsos nervosos. Nós vamos ver mais para frente o que são impulsos nervosos quando formos estudar aí o sistema nervoso. Mas em suma, pessoal, em todos os sentidos, a nossa pele, que é o nosso tato, nossas mãos, a visão, a audição, o paladar e o olfato, eles têm receptores sensoriais que vão receber estímulos do meio ambiente externo e aí vão ser transmitidos para o cérebro através dos impulsos nervosos, ok? E é isso que vai gerar a imagem, o som, as sensações, o gosto também e o cheiro, ok? E aí é fundamental que nessa relação estabelecida, os sentidos trabalham de maneira integrada e aí com o cérebro. Como assim, professor? Então nós não sentimos o mundo de uma única maneira. Então quando eu vou comer, eu sinto cheiro, eu sinto gosto. Quando eu vou assistir um filme, eu vejo, eu ouço. Então os sentidos trabalham integrados e também com o cérebro. Então, para me ver, ouvir, sentir cheiro e gosto e sentir o tato, eu preciso do cérebro. Ele que vai controlar aqui todos os sentidos, porque ele vai interpretar aqui os estímulos que nós recebemos na nossa vida, no nosso corpo, e transformar aqui em imagem, som, gosto e por aí vai, ok? E aí, para começar, pessoal, o primeiro sentido que a gente vai estudar hoje é a visão. Então, a visão é o nosso primeiro sentido de agora. E aí, o olho é o responsável pela visão. Então, o órgão aí que é responsável principalmente, porque a gente vai ver que o cérebro também ele está ligado à visão, é o olho. Lembrando mais uma vez, o olho sozinho, ele não funciona, ele está associado ao cérebro e a outras estruturas, mas o principal órgão aí pela visão, que é responsável pela visão, é o nosso olho. Professor, e como é que funciona para enxergar? Primeiramente, para enxergar você precisa de luz, isso mesmo. Ah, professor, isso eu sabia. Pois é, você não consegue enxergar no escuro, é impossível, porque para enxergar, o ser humano precisa da luz. E aí, nós encontramos no olho uma concentração muito alta de estruturas sensíveis à luz, conhecida como fotorreceptores. Então, os fotorreceptores são estruturas que são sensíveis à luz, ou seja, eu só consigo enxergar graças aos fotorreceptores, que vão receber essa luz, transformar em impulsos nervosos, levar para o cérebro, que vai gerar a nossa imagem. Então, para enxergar, o nosso olho precisa da luz solar
ou artificial, ok? E aí, essa aqui é a anatomia ocular. Como assim, professor? Isso aqui são as estruturas que estão presentes nos nossos olhos. Percebam que o olho é como se ele fosse um globo. Estão vendo? Eu chamo isso aqui de globo ocular. Isso aqui. Então, nossos olhos, nós só conseguimos ver essa parte externa. Mas lá dentro, o nosso olho é um globo ocular com várias estruturas. Córnea, pupila, íris, humo aquoso, corpo ciliar, humovítreo, esclerótica, coroide, retina e nervo óptico. Então, todas essas... e cristalino. Todas essas estruturas precisam funcionar de maneira integrada entre si e de maneira harmoniosa para que nós possamos enxergar. Se tiver aqui algum problema em qualquer uma dessas estruturas, isso pode afetar a visão, pessoal, ok? E aí, a córnea, pessoal, a pupila, ela controla a passagem de luz. Lembra que eu falei para vocês que nós enxergamos através da luz? Pois bem, a pupila, ela é responsável aqui por controlar a passagem de luz. E aí, a imagem precisa ser formada na retina. Então, guarde isso aqui, ó, pupila e retina. Então, aqui, a retina é o responsável por formar a imagem. Então, quando nós enxergamos qualquer coisa, a nossa imagem ela é formada aqui na retina. Nós vamos ver daqui a pouco o que pode causar se a imagem for formada antes ou depois da retina. Outra estrutura muito importante é o nervo óptico. Então, se acontecer alguma coisa aqui no nervo óptico, isso também pode causar algum problema de visão. Vamos ver aqui como é que isso funciona. A esclera ou esclerótica, uma das membranas que constitui o bulbo ocular, é também conhecida como a parte branca do olho. Então, essa parte branca aqui do olho, que você pode ver, é a nossa esclera ou esclerótica, ok? E aí, gente, como é que funciona a formação da imagem? Aqui tem um gráficozinho, uma tabelinha, que vai mostrar para a gente como é que a imagem é formada. Primeira, a luz passa aqui pela córnea, depois vem por humo aquoso, passa na pupila que se dilata quando você recebe muita luz, ou seja, quando você recebe muita luz, a pupila dilata, pouca ela se contrai. Lente, humovítreo, retina e nervo óptico. Então, essa aqui é a sequência que é formada, que é a triagem da imagem. Então, aqui é o trajeto da formação da imagem. Primeiro, córnea, humo aquoso, pupila, lente, humovítreo, retina e nervo óptico, que vai transmitir isso aí para o cérebro. Okay? Então, aqui é a sequência que a imagem segue. E aí, pessoal, existem alguns distúrbios de visão, isso mesmo. Então, se tem algum probleminha na formação da imagem no nosso olho, isso pode causar aí alguns distúrbios de visão. E que distúrbios são esses, pessoal? Bora lá! Primeiro é a miopia. A miopia é quando a imagem ela se forma antes da retina. Vamos lá. A retina está aqui, ó, esse amarelinho. A imagem deveria se formar aqui. Mas quem tem miopia, a imagem se forma antes da retina. E só lembrando uma coisa, pessoal. No nosso olho é normal, para quem tem miopia ou não. A imagem é formada de cabeça para baixo. Então percebam só. Aqui está o homem, a luz entra e o homem, a imagem do homem é formada aqui de cabeça para baixo. Ou seja, lá no fundo do nosso olho, em pessoas que têm miopia ou não, a imagem é formada de cabeça para baixo, mas é o cérebro que vai interpretar e depois inverter essa imagem. Mas quem tem miopia, a imagem é formada antes da retina, pessoal. Então, miopia é um problema de visão em que as pessoas elas não conseguem aí enxergar de longe. Então, quem tem miopia não consegue enxergar imagens que estão distantes. Por quê? Porque a imagem ela é formada antes da retina, ou seja, ela não se projeta na retina e a pessoa ela vê imagens que estão longe de maneira embaçada. E aí, para corrigir a miopia, pessoal, você precisa usar lentes divergentes, ok, pessoal? Aqui, ó. Então, aqui é a imagem. Aí você vai usar uma lente divergente, a luz vai passar e vai projetar a imagem na retina. Então, quem tem miopia
precisa usar óculos com lente divergente, porque isso vai corrigir aí a miopia. E aí, pessoal, o professor ele tem um pouquinho de miopia. Eu tenho um grau pequeno de miopia no olho direito, que é 0,25. É um grau muito pequeno aí de miopia. Mas miopia, ela precisa de correção, precisa usar óculos, ok? E aí, como com um formato côncavo, essas lentes possibilitam a dispersão dos raios luminosos, o que faz com que a imagem se posicione em seu local correto na retina, ou seja, a lente divergente ela possui um formato côncavo, o que faz com que a lente se projete, com que a imagem se projete aí na retina, ok, pessoal? Perdão. E aí, gente, hipermetropia, gente. Na hipermetropia, a imagem ela se forma depois da retina. Olha, aqui está a retina, a imagem vai se formar depois da retina, estão vendo? Quem possui hipermetropia não consegue enxergar de perto, ok? E aí, por quê? Porque a imagem vai se formar depois da retina. E como é que isso é tratado, professor? Você vai usar aí lente convergente, lembre, miopia, lente divergente, hipermetropia, lente convergente, ok? Que tem um formato convexo. Então, a lente divergente tem um formato côncavo. A lente convergente tem um formato convexo. E aí, elas fazem os raios convergirem para um ponto focal, trazendo a imagem que se formava além da retina para o posicionamento correto. Então, com a lente convergente, eu vou aqui corrigir a hipermetropia. Eu não tenho hipermetropia, ok? Astigmatismo, pessoal. Aí sim, o professor de vocês tem astigmatismo, que é aí a principal causa de eu usar esses óculos. Então, eu uso óculos porque eu tenho astigmatismo, ok? E o astigmatismo, pessoal, o que é? Ele é aqui, quando eu vou ter vários focos de luz. Ele é um erro de refração. Percebam o seguinte, o olho normal, ele precisa aí ter apenas um foco de luz, ó. A luz entra na córnea, passa pela pupila e se forma na retina. Quem tem o astigmatismo, o que vai acontecer? Vai enxergar de maneira embaçada, tanto de perto quanto de longe. Então, quando eu tiro óculos, eu enxergo como se fossem imagens duplicadas, triplicadas. Eu enxergo várias nuances aí de imagens, é como se fossem várias pessoinhas, várias coisas. Por quê? Porque aqui eu vou ter um erro de refração. Ó. O que vai acontecer? Eu vou ter múltiplos pontos focais na retina. Aqui, no olho normal, só tem um ponto focal. Então, a imagem se forma só em um ponto. Então, quem tem um olho normal, a imagem se forma apenas em um ponto da retina. Quem tem astigmatismo, a imagem vai se formar em vários pontos da retina. Esse erro, pessoal, de formação, de refração, está ligado aqui ao formato da córnea, ok? Então, é o formato da córnea que vai permitir aí uma maior entrada de luz. E aí, quem tem astigmatismo tem sensibilidade à luz, ok? Então, por exemplo, eu não consigo, quando estou sem óculos, fica muito ruim para mim enxergar imagens muito luminosas. Então, um telão muito luminoso, luzes, sabe, de shows, enfim. Quem tem astigmatismo tem sensibilidade à luz. É muito difícil para mim sair no sol sem o meu óculos, porque meu olho fica muito sensível à luz, porque eu vou ter a formação de vários pontos focais aqui na retina. E aí, pessoal, para corrigir esse problema, você tem que usar lentes com formato cilíndrico, com graus variados de curvatura para corrigir as irregularidades da córnea. Então eu uso aqui uma lente, cilíndrica com um grau específico para mim, para corrigir aqui o meu astigmatismo. E aí a presbiopia é o que? Ela costuma aparecer aí em pessoas de 40 a 55 anos nessa faixa etária. Então a partir daí começa a aparecer esse problema de visão e ele é popularmente conhecido como vista cansada. Então a vista cansada, como é conhecido popularmente, ela costuma aparecer aí mais ou menos na faixa entre 40 e 45 anos e daí para frente, ok? Como a gente já viu em algumas aulas, o que vai acontecer com o nosso organismo? Com o passar dos anos, nós vamos envelhecendo e algumas estruturas vão perceber esse envelhecimento, como é o caso dos nossos olhos, começam a apresentar esse problema, ok? Mas lembrando que
Miopia, hipermetropia e astigmatismo são problemas corrigíveis com óculos ou com lentes ou com cirurgias. Já existem aí cirurgias para corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, ok, pessoal? E aí não são problemas, que a gente vê aqui, são distúrbios de visão muito tranquilos. Então basta usar um óculos, usar uma lente que você consegue conviver normalmente com isso, ok? E aí, gente, para a correção da presbiopia, assim como a hipermetropia, devem ser utilizadas lentes convergentes, ou seja, em formato convexo, pessoal. E aqui eu tenho um óculos, com uma lente, onde eu posso aqui uma lente multifocal, onde eu tenho uma parte que é para enxergar de longe, uma que é para enxergar de perto, né, leitura, por exemplo, e outra para média distância. Então é um tipo de óculos usado aí para enxergar de longe, de perto e também de médio. Perceba que a parte de longe fica na parte de cima. Você olha para cima, você está olhando de longe. Para você ler, você abaixa, então você olha perto. E aqui tem a visão média, ok? E aí, pessoal, passando para o próximo sentido, é a gustação ou o paladar, pessoal. Então, acho que o principal órgão aí que está envolvido aí no paladar ou na gustação é a língua, pessoal. Então, a língua, ela vai ser responsável aí por transmitir aí os impulsos nervosos gerados a partir das sensações. Então, ela vai ter aqui receptores sensoriais que vai receber e vai mandar para o cérebro, que vai interpretar aí os gostos. E aí, pessoal, as células sensoriais do paladar são conhecidas como papilas gustativas. Então, as papilas gustativas são células que estão presentes na língua e que são responsáveis aí, pessoal, são células sensoriais do paladar. E aí, calcula-se que a língua possui em média 9.000 receptores sensoriais. Então, nossa língua possui em média 9.000 receptores sensoriais. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Popularmente, nós conhecemos alguns gostos, né? Doce, salgado, azedo. Aqui, Então, amargo, ácido, Doce, salgado, amargo e azedo. Nós conhecemos popularmente 4 sabores, porém existe um quinto, que é o umami, pessoal. Umami, aqui, Umami, que é um gosto forte e prolongado que deixa na língua uma sensação aveludada. Então, o umami é o quinto sabor, que é um gosto forte, prolongado e que deixa na língua uma sensação aveludada, ok, pessoal? E aí, pessoal, agora vamos aqui ver o seguinte. Existe um mito aí onde cada parte da nossa língua é responsável aí por sentir um gosto. Isso é um mito, pessoal. Toda a nossa língua aí, ela possui receptores sensoriais que dá para sentir todos os gostos. O que vai acontecer é que algumas células vão se concentrar em alguns locais específicos. Ou seja, por mais que eu sinta o doce em toda a minha língua, alguns locais específicos, como a ponta da língua, vai ser responsável aí por uma concentração maior de receptores que sentem o doce, ok? Mas a minha língua toda eu consigo sentir o doce, ok? Então a mesma coisa com amargo, com ácido e por aí vai. Eu vou ter locais específicos que vão ter uma maior concentração de receptores, mas na língua toda você consegue sentir todas as sensações. Como nós já vimos, o amargo, o ácido, que é o azedo, o salgado, o doce e o umami, ok? Então, 5 gostos que nós conseguimos sentir com o nosso sentido paladar ou a gustação, beleza? E aí, o olfato, pessoal, o nosso terceiro sentido de hoje é o olfato. O olfato, ele é aí responsável pelos cheiros, pelo odor, né? Porque pode ser um cheiro agradável ou um cheiro não agradável. O principal órgão aí de entrada é o quê? O nariz. Então, o olfato, o nosso ar, o cheiro, eles entram pelo nariz, que é o principal órgão aí do nosso olfato. E aí existe uma relação, pessoal, direta entre o olfato e entre o paladar, ok? Como assim, professor? Por exemplo, quando você está gripado,
que você está gripado, você não consegue sentir o gosto das comidas, por exemplo, porque existe uma relação direta aí entre o olfato e entre o paladar. Por exemplo, a sensação de água na boca, que a gente sente quando a gente vê uma comida gostosa. O corpo, ao receber a informação olfativa, ou seja, ele sentiu o cheiro da comida, da pizza, do brigadeiro, do arroz, do feijão, do alface, ele se prepara antecipadamente para a digestão. Então isso mostra como o olfato ele está ligado com o paladar, porque já começa a dar literalmente uma água na boca. Então quando você sente o cheiro da comida, o sistema da gustação ele já começa a se preparar para digerir a comida e começa a produzir mais saliva, ok? E aí, quando estamos gripados, nós também não conseguimos sentir o gosto dos alimentos. Ou seja, o olfato ele está aí ligado, eles trabalham junto aí com o paladar. É tanto que esses órgãos aí, eles são fisicamente próximos uns dos outros, ok? E aí, pessoal, o tato nós costumamos colocar como representante desse sentido as nossas mãos, ok? Mas o nosso corpo todo ele aí tem tato. Então você consegue sentir o toque, as sensações ásperas, lisas ou não, durante o corpo todo, ok? Então a sua pele, ela possui aí receptores nervosos que você consegue sentir sensações no seu corpo todo, até na cabeça, no dedo do pé, enfim. Mas, então, não é a mão que vai representar o tato, mas a pele e o corpo todo, ok? E aí, pessoal, é possível aí destacar 3 tipos de sensações do tato, que é as sensações táteis, as sensações térmicas e as sensações de dor. Como assim, professor? Então, nas sensações táteis, você vai sentir aí as coisas inventadas, os toques. Então, você vai sentir alguém tocar em você, ou você, quando você toca no objeto, você sente se ele é liso, se ele é áspero, rugoso ou não. Sensações térmicas, que são as sensações de calor, pessoal, de temperatura. Quando está muito frio, quando está muito quente, a queimadura, ok? E sensações de dor, que é de fato aí dor, as pancadas, uma perturbação que existe aí na nossa pele. Então, são 3 tipos: as táteis, as térmicas e a de dor, ok, pessoal? E aí, gente, nós conseguimos sentir o toque, as formas e as texturas por meio do quê? Dos receptores táteis. Então, como eu falei, para você sentir o toque, então quando alguém tocou em você, quando você tocou num objeto, numa mesa, numa cadeira, para você sentir se está liso, se é áspero, se é rugoso, como é que é, quem vai interpretar essas sensações são os receptores táteis. Já os receptores térmicos, eles vão aí interpretar as sensações de temperatura, se está frio ou se está quente, ok? E aqui nós temos aqui as sensações de dor, elas são captadas pelas terminações nervosas livres. Então, quem vai captar aí para interpretar a dor são as terminações nervosas livres presentes na pele e também apresentam uma relação direta com os pelos, ok? Então, essas terminações aí nervosas livres, elas têm uma relação direta aí com os pelos. Então aqui eu vou ter a estrutura da pele, então vem, a gente já viu isso aí na parte dos tecidos, né? E eu vou ter aqui os receptores que vão aí causar aqui, ó. Então, as terminações nervosas livres, elas vão ser responsáveis aí, pessoal, por sentir e por interpretar aí a dor, ok, gente? Então, a dor, ela vai ser aqui nas terminações nervosas livres, ok? E aí, por último, seguindo, nós temos a audição e o equilíbrio. Então, a audição é o nosso último sentido de hoje e o responsável aí, pessoal, pela nossa audição, para a entrada do som, é o ouvido. Então, não ele só, né? Vai ter aí o cérebro e também algumas estruturas, mas o ouvido, ele é aí o órgão responsável pela entrada do som. E aí, pessoal, existe aí uma escala do som. Como assim, professor? É um espectro do som. Eu vou ter o infrassom, o som audível e o ultrassom. Esse espectro, essa escala, está em Hertz, ok? Hertz
é aí uma escala, uma frequência do som. Os seres humanos, eles estão aqui no som audível, ou seja, nós seres humanos, nós conseguimos ouvir aí os sons entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo disso é o infrassom e acima disso é o ultrassom. Então nós seres humanos, nós só conseguimos ouvir aí entre 20 e 20 mil Hz, nessa escala aqui do som. Mas outros seres vivos, eles podem interpretar os sons aí. Infrassons, que é abaixo de 20, e o ultrassom, que é acima de 20 mil. Não se preocupem que na aula, tanto online quanto presencial, eu vou levar para vocês um teste, onde nós vamos testar a escala que você consegue ouvir. Vou levar um som, um teste, que nós vamos testar se você consegue ouvir abaixo de 20 ou se você consegue ouvir acima de 20 aí, que então não se preocupem. E aí, pessoal, essa aqui é a estrutura do nosso ouvido. São aí as estruturas que são responsáveis por trabalhar em conjunto para formar e para interpretar o som. Primeiro tem aqui o canal auditivo externo, é por onde entra o som. Aqui eu vou ter o tímpano, a orelha externa, que é tudo isso aqui, a orelha média, a tuba auditiva, a orelha interna, o martelo, bigorna, estribo, canais semaniculares, nervo auditivo, urtículo, sacro, vestíbulo, cóclea. Não se preocupe, nós vamos fazer uma atividade bem legal para entender como que funciona aqui essa estrutura. Então, na aula presencial e na aula online, a gente vai fazer uma atividade bem legal para entender aí como é que funciona a formação do som no nosso ouvido. Mas esse aqui, pessoal, ó, são os principais estruturas responsáveis aí pela formação do nosso som. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso e até a próxima aula.